Sexta-feira e a expectativa no litoral norte é sempre de receber turistas. Hoje a situação é bem diferente. As cidades não querem receber mais pessoas. Nossos repórteres estão no litoral. A gente começa com o João Mota, em São Sebastião, porque a travessia para Ilhabela está limitada. João, boa tarde para você. Começou essa limitação hoje. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Rogério, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Está bem mais lenta, viu? A Dersa já informou que as travessias das balsas agora estão sendo feitas a cada 2 horas. Só reforçando que a travessia só está permitida para as pessoas que moram ou que trabalham em São Sebastião ou em Ilhabela mediante comprovante, né? As pessoas têm que comprovar por meio de crachá de trabalho ou então mostrando algum comprovante de residência mesmo para poder ir para o lado de Ilhabela. Como você adiantou aí, o Rogério, no estúdio, as prefeituras do Litoral Norte estão tomando medidas para tentar evitar que os turistas venham aqui para a região no meio de toda essa situação. São Sebastião, por exemplo, decretou uma medida que vai passar a valer a partir de amanhã, que é a suspensão dos alvarás de funcionamento de todo tipo de comércio relacionado ao turismo, ou seja, lojas, shoppings, restaurantes, estacionamentos, quiosques de praias também não vão poder abrir as portas. Quem abrir vai ter o alvará cancelado. No caso dos restaurantes, só vai poder funcionar os serviços delivery. Caraguá também seguiu a mesma medida, seguiu o mesmo caminho e a partir de amanhã esses comércios todos terão os alvarás suspensos. Aqui em São Sebastião também a UPA da cidade vai ficar reservada para atender pessoas com sintomas de gripe, de resfriado, com problemas respiratórios também. A Prefeitura de São Sebastião também suspendeu o concurso público da Fundação de Saúde do município. Tirando isso, também tem toda uma orientação para as pessoas não irem às praias. E as prefeituras estão fazendo de tudo para dificultar isso. A partir também de semana que vem estará proibido o estacionamento de carros nas orlas e nas principais ruas de acesso às praias, tanto de Caraguatatuba quanto de São Sebastião. Em Ubatuba também tem medidas, também tem mudanças por lá, né, Rogério? É isso mesmo, João. Obrigada pelas informações. A gente então viu algumas medidas que estão acontecendo aí em São Sebastião. Vamos direto para Ubatuba. Arthur Costa está na cidade. O Arthur, quais foram as medidas aí na cidade? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Link Vanguarda. Ubatuba tem 27 casos suspeitos da doença, então ontem a prefeitura implementou esse decreto, então, pedindo inicialmente o isolamento domiciliar de seus moradores e adotando uma série de medidas para diminuir o número de turistas por aqui. Mas a gente dá uma olhada aqui atrás, dá uma olhada quantos turistas estão aqui na Praia Grande. A gente chegou por aqui por volta das 9 da manhã. É impressionante, assim, o número foi aumentando de turistas e a gente tentou falar com muitos deles, mas é uma dificuldade, viu? Eles estão bem receosos com a nossa presença aqui. Sem gravar, a gente ouviu várias explicações que começam ali do tipo, eu estou procurando manter uma distância para o outro grupo. Outros já dão uma resposta um pouco mais direta, o problema é meu, estou aqui assumindo o risco, porque eu quero mesmo. Alguns até falam, né? Porque esse decreto ele orienta os estabelecimentos comerciais, como pousadas e hotéis, a pedirem que esses turistas voltem para casa. Então, alguns até admitem que receberam essa orientação, mas que decidiram vir para a praia mesmo assim. E outros deram uma resposta um pouco mais mal educadas, que daí eu não vou repetir, mas eles não estão muito felizes com a nossa presença aqui. Acho que um indicativo de que eles sabem que a coisa não está muito boa, né? Não é tão recomendado estar aqui e é só olhar em volta para ter certeza disso, né? A gente está vendo aí que os quiosques todos aqui da Praia Grande estão fechados. Os vendedores ambulantes também tiveram a licença para trabalhar suspensa temporariamente, para que não haja mesmo nem comércio aqui de nenhum tipo, para desestimular mesmo essas pessoas a virem à praia. E não é só o comércio aqui da beira da praia, não, que também está restrito. É lógico que muita gente continua na cidade, os moradores, então o comércio tem que funcionar para abastecer eles, e o decreto diz que nenhum estabelecimento que não forneça algum serviço essencial deve continuar funcionando. Então a gente está falando de farmácia, de supermercado, esses continuam funcionando, os restaurantes com horário restrito do meio-dia às 3, incentivando muito a entrega delivery. E outras medidas que a gente vai mostrar um pouco mais para frente no jornal é justamente essa barreira para impedir que novos turistas cheguem à cidade. Até o fim do Link Vanguarda, a gente vai tentar mostrar uma lá na Oswaldo Cruz.
Tá certo, Arthur. Obrigada pelas informações. Infelizmente, não dá pra gente bloquear a praia, né? Vai da responsabilidade, da consciência de cada pessoa. O pior é que a pessoa se coloca em risco e coloca em risco a vida também dos filhos. Eu vi várias crianças andando ali. Pois é, é muita é o irresponsabilidade. E até pelo que a gente viu em outros países, né? Os países que levaram mais a sério a doença tiveram menos consequências e ainda assim tiveram muitas consequências. Aqueles que não levaram tão a sério tiveram consequências maiores, talvez é o que a gente vai ver aqui, infelizmente, no Brasil. Em Caraguatatuba, a prefeitura anunciou que vai restringir o comércio e que estuda uma maneira de impedir o acesso de turistas. Na entrevista coletiva foram anunciadas as medidas preventivas que a cidade começa a tomar a partir desta sexta-feira. Apenas serviços essenciais vão poder funcionar normalmente. Serviços de água, fornecimento de luz, funerárias, como eu falei, supermercados, postos de gasolina, farmácia, esses serviços estão mantidos. Além disso, haverá algumas restrições em relação ao transporte coletivo, inclusive com a proibição do transporte gratuito dos idosos, que é o maior grupo, que é o grupo de maior risco. O prefeito ainda disse que estuda a possibilidade de pedir o fechamento da rodovia dos Tamoios. O fechamento da rodovia, na verdade, não é de nossa competência, é competência do governo do estado. De qualquer maneira, ela está estudando uma forma, juntamente com os procuradores da prefeitura, para que a gente consiga entrar com uma ação para coibir, somente deixar os carros que são de Caraguatatuba, que são de serviços essenciais, a entrarem no município. Mas essa é uma ação que está sendo estudada ainda, que tão logo que der certo, sim, a prefeitura vai propor juntamente com o Ministério Público. Tá aí, todas as cidades tomando medidas, não tem jeito, principalmente as cidades do litoral norte, que acabam recebendo mais turistas, tem que tomar medidas mais rigorosas. Mais rígidas mesmo. Agora a gente vai atualizar os casos de coronavírus. A região continua com 3 confirmações de coronavírus. Esse número não mudou de ontem para hoje. 2 casos são em São José dos Campos, de uma mulher de 21 anos que está em isolamento em casa e de um senhor de 61 anos que continua internado em um hospital particular. Em Taubaté é de uma mulher de 35 anos que também está em isolamento em casa. Esses casos confirmados, quer dizer, mostrar o mesmo número de um dia para o outro já é um alívio. Sim. Mas as suspeitas de coronavírus seguem aumentando. Hoje são 360 pacientes esperando resultados de exames em 25 cidades da região, as 5 principais, todas tiveram aumento. A gente está vendo aí Taubaté com 84, São José dos Campos 38, Pinda 29, Ubatuba 27, Atibaia 27 também. Reforçando, são casos suspeitos. A pior situação em Taubaté, que chegou hoje aos 84 casos suspeitos. No começo da semana, Taubaté tinha 14 casos. Olha a evolução de casos suspeitos na cidade de Taubaté. 14, 23 em poucos dias, né? De um dia para o outro. 14, 23, 46, 45 e agora com incrível, né? 84 casos suspeitos. No começo da semana da restrição de horários nos shoppings, mas nem acabou a semana e já tem fechamento dos shoppings da nossa região. Em São José dos Campos, 3 shoppings suspenderam o funcionamento a partir de hoje. Center Valley, Colinas e Vale Sul estão fechados, com funcionamento apenas de farmácias, mercados e serviços de delivery. Inicialmente, a medida vale pelo menos até o dia 30 de abril. O shopping centro está aberto, mas com ponto facultativo, ou seja, abre o comerciante que quiser. Agora a gente vai para Taubaté. O Taubaté Shopping e o Via Vale também fecharam hoje. Via Vale suspendeu as atividades até pelo menos o dia 5 de abril. Os shoppings de Pinda e Guaratinguetá também já não abriram hoje e o shopping de Caraguatatuba fecha hoje a partir das 3 da tarde. O outlet de Atibaia fecha a partir de amanhã e segue assim até pelo menos 14 de abril. Farmácia, supermercado continuam funcionando. Tem também o shopping de Lorena, que continua aberto em horário diferenciado, do meio-dia até as 8 horas. E no nosso G1, você confere todos os detalhes sobre o funcionamento desses locais. Se você perdeu algum detalhe, é só acessar o G1 da Vanguarda, então. Mais um dia de entrevista coletiva do governador João Dória no Palácio dos Bandeirantes. A transmissão é via internet e nós vamos acompanhar. Todos esses dias, na verdade, nós estamos fazendo encontros com a imprensa nos últimos 17 dias, que todo dia é um dia de agonia, é um dia de dificuldade, mas é um dia de enfrentamento e de decisões.
Bruno Covas e eu não hesitaremos em tomar todas as medidas que forem necessárias para proteger vidas de brasileiros em São Paulo, vidas dos que não são brasileiros, mas vivem em nosso estado, vida de todos indistintamente, crianças, adultos, pessoas idosas. É o nosso dever e a nossa obrigação protegê-los. E todas as medidas que tivermos que adotar, revisar, ampliar e muitas vezes endurecer, nós adotaremos aqui sem nenhuma hesitação, mas faremos isso baseado em dados, em fatos, em circunstâncias. Não precipitaremos medidas, mas faremos que elas sejam amparadas por informações que vêm da área da saúde, da área de segurança pública, para proteger os brasileiros de São Paulo e salvar vidas, que é a nossa prioridade absoluta. Segunda medida, suspensão das atividades de serviços públicos estaduais não essenciais a partir de segunda-feira, dia 23 de março, até 30 de abril de 2020. Quais são esses serviços públicos de ordem estadual? Bruno Covas também fará uma intervenção e falará sobre as atividades no âmbito da Prefeitura de São Paulo logo na sequência. Portanto, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, estarão fechados o zoológico, o Zoo Safari e as 102 unidades de conservação de todos os parques estaduais do Estado de São Paulo, sob gestão do governo do Estado de São Paulo. Isso inclui o Parque Ecológico do Tietê, o Vila Lobos, o Horto Florestal, o Jardim Botânico, o Parque da Água Branca e todos os demais parques florestais, inclusive o primeiro parque já concedido ao setor privado, que é o Parque do Horto Florestal de Campos do Jordão. Igualmente será fechado a partir de segunda-feira, dia 23, até o dia 30 de abril de 2020, e todas as datas poderão ser revistas, se necessário, para diminuir ou serem ampliados, e isso nós comunicaremos oportunamente. Também serão fechados na segunda-feira equipamentos esportivos, como os complexos do Ibirapuera e o Babi Barione, ambos aqui na capital de São Paulo. Poupa Tempo, Detran e Junta Comercial do Estado de São Paulo também serão fechados na segunda-feira, porém o atendimento à população vai prosseguir, serão feitos através de serviços online, e-mail e telefone, inclusive com plantões. As pessoas não devem ficar preocupadas, o atendimento à população não será interrompido, apenas deixará de ser presencial e teremos estrutura para o atendimento correto, sereno, equilibrado e prestativo à população a partir de segunda-feira, dia 23. Também recomendo, não há necessidade de corrida a esses 3 órgãos no dia de hoje, no dia de amanhã, pois o atendimento será normal, apenas deixará de ser presencial. Também, outra medida na suspensão de atividades de serviços públicos no Estado de São Paulo, o encerramento dos cursos presenciais de qualificação do Via Rápida e do Novotec, até o dia 30 de abril. E, por último, o fechamento dos 15 escritórios regionais da Secretaria de Desenvolvimento Regional, igualmente até o dia 30 de abril. Finalizo com algumas informações complementares, mas também relevantes, antes de passar a palavra ao prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Fizemos um entendimento com a APA, Associação Paulista de Supermercados, conforme já divulgamos ontem, para, a partir de segunda-feira, dia 23... Bom, está aí a entrevista coletiva do governador João Dória, as medidas que ele anunciou aí, calamidade pública já no estado, fechamento de parques, né, o que atinge mais diretamente a nossa região também, fechamento de parques estaduais e fechamento das unidades do Poupa Tempo e do Detran para atendimento presencial. Essas unidades vão continuar com a equipe trabalhando, mas só vão fazer atendimento via internet. Pelo telefone também, para tirar dúvidas. A gente volta com o Tiago Bezerra a Taubaté. Tiago? Rogério, no Link Vanguarda de hoje, a gente já falou que o comércio de rua aqui de Taubaté está com algumas restrições. A gente tem portas fechadas, as pessoas realmente não podem ser recebidas pelos comércios e isso vale para tudo, inclusive para o comércio popular, para os camelôs, aquele shopping popular que tem no centro da cidade, conhecido como Camelódromo. Então, vamos voltar a falar ao vivo com a Laurene Santos, que continua lá no centro da cidade. Laurene, a gente teve alguma confusão, algum problema
problema que aconteceu por aí por causa dessas novas medidas do decreto da Prefeitura? Boa A tarde. gente continua aqui no centro da cidade, agora eu estou ao lado do Shopping Popular, conhecido como Camelódromo, aqui em Taubaté. E olha, ele também está de portas fechadas, porque essa medida de redução aí, de fechamento dos comércios, também vale para o pessoal que está aqui. E quem está aqui ao meu lado é o Alexandre Magno, que cuida dessa parte da fiscalização dos serviços. Alexandre, então, hoje de manhã teve algum problema? Precisou da ação da PM, da Guarda Municipal aqui para conscientizar os comerciantes? Na realidade, a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Segurança estão trabalhando em parceria. Então, as ações são, obviamente, muitas delas, como é a daqui, conjugadas, né? Mas nós não tivemos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de anomalia, correu tudo tranquilamente. Acredito que a adesão tenha sido satisfatória, acho que todo mundo está entendendo a gravidade da situação, tanto aqui quanto a do mercado municipal. E se acontecer de alguém vir aqui tentar abrir a loja, como é que funciona? A Prefeitura pode multar? O que acontece? Na realidade, aqui não vai conseguir porque ele já está fechado, né? O estabelecimento do Shopping Popular. Mas em qualquer tipo de tentativa de retomar a sua atividade, nós vamos tomar as medidas jurídicas e legais cabíveis, conforme o decreto, o Código Penal e o Código de Posturas do município. E isso significa que a pessoa pode até, por exemplo, ou ser presa ou pagar uma multa? O que acontece? Nós vamos chegar ao ponto de uma notificação, né? Multa, e dependendo da gravidade da situação, nós podemos efetivamente acionar a Polícia Militar e também Polícia Civil para que a gente possa tomar as providências caso chegue a esse extremo. A gente espera que isso não ocorra. A gente falou do comércio mesmo, das lojas, a gente falou aqui do camelô. E como é que fica a situação das pessoas que vendem água, pipoca, salgadinho, esses profissionais autônomos que andam pelas ruas? Também não poderão trabalhar, né? O problema, a meta nossa é evitar mesmo o contato, né, das pessoas, evitando aí a proliferação do vírus. Esse é o nosso objetivo principal. E aqui o camelô, ele fica ao lado do mercado municipal, a gente viu que está um movimento, as bancas estão abertas. Como é que fica a situação para o mercado municipal? O consumidor ainda consegue acessar e comprar aqui no mercado? No mercado, todos os boxes e bancas que trabalham com produtos alimentícios vão trabalhar normalmente. A gente não pode suspender o abastecimento da população. Nós estamos criando alguma regra de controle junto com a vigilância sanitária, né, com agentes ambientais também, para que a gente possa minimizar aí o risco, obviamente, do contato entre as pessoas. Amanhã terá uma ação e durante todo o período que nós tivermos aí com o decreto em vigor, estaremos controlando com bastante rigor essa condição. Obrigada pelas informações, pela participação aqui no Link Vanguarda. Então é isso, né? A gente fala sempre reforçando sobre essas medidas, essas ações, para que as pessoas não saiam de casa. Então o comércio fica dessa maneira que a gente explicou, Thiago. Consciência, né, Laurene? Essa é a principal palavra nesse momento. Obrigado pelas informações. A gente pede consciência por quê? Mercadão tá aberto? Tá aberto. Por quê? Porque é um local que vende comida. É uma coisa necessária para a vida de todo mundo. Então, em extrema urgência, preciso comprar um alimento? Vou até lá. Lembrando, nada de estocar também não é necessário, a gente não está nesse pânico, não precisa dessa histeria coletiva toda não. Vai, compra o necessário, volta para sua casa. Mas, em geral, só saia de casa, por favor, se for realmente necessário. A gente pede, não é exagero, a gente reforça isso porque é a principal medida nesse momento para a gente conter a disseminação do novo coronavírus aqui na nossa região, válido não só para Taubaté, para todas as cidades aqui da nossa região. Mudando de assunto, a Receita Federal aqui em Taubaté está mudando as estratégias de atendimento ao público, isso por causa do novo coronavírus, e já tem algumas medidas que foram tomadas, como por exemplo, horários específicos para atendimento de algumas pessoas. Grupos de risco contra o novo coronavírus estão sendo atendidos principalmente entre 8h30 e 10h30 da manhã, e a partir das 10h30 até meio-dia e meia, aí sim, o atendimento fica aberto ao público, mas só para alguns casos exclusivos, emergenciais, por exemplo, emissão de alguns boletos ou regularização de CPF. Essas medidas já estão em vigor, estão válidas a princípio até 17 de abril. Em São José dos Campos, a Receita Federal ainda não comentou o assunto, mas disse que está realmente estudando quais são as possibilidades de também restringir o atendimento por lá. A Caoa Sherry cancelou a demissão de 70 funcionários da fábrica de Jacareí. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos. Agora os trabalhadores vão ficar em esquema de layoff. Os funcionários realizaram uma paralisação ontem em protesto contra as demissões. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, apesar do cancelamento das demissões, os trabalhadores ficarão de licença, realizando cursos de qualificação e com estabilidade até junho.
Nós entramos em contato com a empresa, mas ainda não tivemos retorno. Já a Ford vai colocar os funcionários em férias coletivas em Taubaté. Vamos novamente para a cidade com o Tiago Bezerra. Tiago. Águida, segundo a Ford, foi uma medida que eles tomaram justamente para preservar a saúde dos trabalhadores e isso já passa a valer a partir da próxima segunda-feira, 23 de março. Além da fábrica aqui de Taubaté, a mesma coisa deve acontecer em outras 2 unidades no Brasil, que são em Camaçari, na Bahia, e também em Horizonte, no Ceará, além de uma unidade da montadora que fica na Argentina. A previsão é para os funcionários ficarem em casa por 20 dias, eles só devem retornar em 13 de abril e aqui em Taubaté a Ford produz motores e transmissões. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, atualmente emprega 920 pessoas. O governo de São Paulo anunciou que o Banco do Povo vai conceder 25 milhões de reais para microempreendedores do estado. A gente vai entender melhor isso com o Pedro Melo, que está em Jacareí. Pedro, como fazer para conseguir esse empréstimo aí no Banco do Povo, hein? Boa tarde. Olá, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Link Vanguarda. É importante a gente dizer, né, para o microempreendedor da região, inclusive, ele vai ter que procurar a unidade do Banco do Povo da sua cidade, inclusive, antes disso, fazer um contato pelo telefone para entender como fazer o proceder todo. É importante a gente reforçar, né, o governador anunciou 500 milhões para aquecer a economia do estado e 25 milhões é um rateio entre todo o estado voltado para o Banco do Povo. A gente está com o prefeito Isaías Santana. Prefeito, boa tarde. Como é que vai funcionar esse agendamento? Porque é para evitar que as pessoas venham e se aglomerem aqui também no ponto, né? Exatamente. No primeiro momento, nós vamos liberar o agendamento. As pessoas ligarão para o Banco do Povo de Jacareí e farão suas agendas. Depois faz o cadastro prévio, que tem os documentos. Está tudo disponível no site, as informações básicas. E, na sequência, a entrevista. E esses dados irão para o governo do estado, que é o sistema centralizado de critério, né, de seleção dessas pessoas. E depois essas pessoas serão informadas de que o seu crédito foi deferido. É isso que eu ia comentar, é uma seleção, não é garantia de que vindo aqui, se submetendo ao cadastro, que já vai ter acesso ao dinheiro, é isso? Sim, mas os critérios estão bem mais flexíveis. E as vantagens também, né? Nós ampliamos o tempo de pagamento e reduziu-se os juros. Isso é bastante vantajoso para o empresário. Quem é que pode vir fazer esse pedido aqui no Banco do Povo, prefeito? Em Jacareí, nós temos cerca de 6.600 cadastrados nessas 2 categorias, micro e pequeno empresários. É importante a gente reforçar também que dentro desse cadastro aí, e visando as medidas dos próximos meses, é tudo de muita incerteza, é muito dinâmico, a gente não sabe a questão de casos, enfim. Nesse primeiro momento não é algo para se investir para manter o comércio aberto. Seria uma coisa mais voltada para um socorro, a organizar as finanças do comércio, é isso? São aquelas chamadas despesas de custeio, que é uma ajuda para que as pessoas sobrevivam a esse período de restrição. E tem uma boa notícia também para Jacareí, porque além de participar desse rateio desses 25 milhões, nós já temos em caixa 3 milhões e 600 que podem ser utilizados nessas novas regras, independentemente da quantidade desse rateio que será destinado a Jacareí. É importante que tenha uma data, inclusive, né? Isso segue até abril, é isso? Começaremos o atendimento na próxima segunda já, no regime com dedicação exclusiva a esse novo empreendimento e vai até o final de abril. Tá certo. Olha, muito obrigado pelas suas explicações. É importante que moradores de outras cidades da região, então, façam isso. Entrem em contato primeiramente pelo telefone, procuram os sites das prefeituras e do Banco do Povo e vão saber a maneira como fazer esse primeiro cadastro e depois aí sim vir para um atendimento específico para não estar em contato com outras pessoas, porque as medidas de prevenção, higienização, todas essas prevalecem e a gente quer que todo mundo continue bem. A gente volta aí para o estúdio. Tá certo, Pedro Melo. Obrigada pelas informações. Pode ser uma ótima alternativa para esses microempreendedores, porque já não é fácil se manter no mercado, já com o nosso cenário brasileiro. Agora, vindo uma crise como essa que afeta a economia, muitas vezes a pessoa vai precisar de uma ajuda, né? Pode salvar, né?